Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal Continental. Grande entrevista com Jorge Jesus na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Clínica Hominis, saúde e bem-estar, na Avenida da Barrinha, Praia de Mira. Há mais de uma década a cuidar de si, do seu bem-estar mais precioso, a sua saúde. A nossa missão é a prestação de serviços de saúde individualizados, de proximidade e ajustados às necessidades dos nossos clientes. Somos já por isso uma referência na qualidade e na excelência em saúde na nossa região. Fisioterapia, a enfermagem, cinesioterapia respiratória para crianças e adultos, osteopatia, terapia da fala, nutrição, psicologia clínica, consultas de especialidade médicas, medicina geral e familiar, otorrinolaringologia, psiquiatria, ainda medicina desportiva, medicina do trabalho, exames complementares de diagnóstico, eletrocardiogramas, audiogramas, serviço de análises clínicas, ADLab, protocolos com seguradoras, subsistemas de saúde e também aceitamos as suas credenciais do médico de família. Prestamos cuidados também no seu domicílio. Estamos à sua espera na Avenida da Barrinha, na Praia de Mira, com o telefone para marcações 231 472 149. Hominis, saúde e bem-estar. Nauseg Limitada, soluções para o transporte, especialista em seguros para transportes rodoviários de mercadorias, seguros de frota, seguros de acidente de trabalho, seguros de mercadorias. Nauseg Limitada, a inovar no setor dos transportes com serviços de cartões de combustíveis para toda a Europa, dispositivos de portagens para toda a Europa, recuperação do IVA comunitário, formação especializada, medicina no trabalho e higiene e segurança no trabalho, entre muitos outros serviços dedicados aos transportadores. A Nauseg procura evoluir e implementar soluções no setor dos transportes terrestres, procurando apoiar as empresas com processos mais rápidos e profissionais. Acrescentamos valor à sua empresa. Estamos em Mira, Rua do Matadouro, edifício Mira Center, primeiro piso, sala 110, Valeirinha, 3070 436 Mira. Telefone 231 247024. E-mail geral@nogseg.pt. Clínica Porto Mar, consultas de especialidades médicas e clínica geral, análises clínicas, exames médicos. A saúde, a vida e o bem-estar são as nossas prioridades. Clínica Porto Mar, Rua Dr. João Simões Cúcio, 90, Porto Mar, Mira. Com o telemóvel 927 506 270, telefone 231 452 678 e e-mail clinicadeportomar@gmail.com. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Clínica Porto Mar. Boa noite, Mira. Bom dia, boa tarde, conforme o local onde nos estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de grande entrevista, como já vem sendo habitual esta semana, com os presidentes das juntas de freguesia do Concelho de Mira. Depois de Carapelhos e Mira, hoje tenho comigo em estúdio o presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Francisco Reigota. Boa noite, Francisco. Olá, Jorge. Boa noite. Tudo Bem-vindo à Rádio Mira. Muito obrigado. A menos de um ano das eleições autárquicas, a Rádio Mira quer e está a conseguir, graças aos presidentes da Junta das Freguesias, ouvir os presidentes das mesmas, então, no sentido de sabermos como definem estes últimos 3 anos de mandato, como tem sido gerir as suas freguesias em ano de pandemia e a pergunta fulcral, que vamos deixar lá mais para o final, se pensam recandidatar-se este ano de 2021. Francisco, com muito gosto, tenho mais uma vez na Rádio Mira e obrigado também por teres aceito este meu desafio para estares aqui a falar, neste caso, da tua freguesia. Agora que se aproxima o final deste mandato, Francisco, quais são as maiores conquistas?
Então, reitero os cumprimentos, quero agradecer-te a ti, Jorge, e a todo o teu trabalho, porque realmente tens desempenhado as tuas funções em prol do nosso Conselho e também tu, certamente, tens passado uns meses difíceis, porque todos nós, a sociedade, de uma forma geral, é o que está a acontecer. E por isso quero-te dar também aqui uma palavra de alento, de força e de coragem para o futuro. Depois, não posso deixar de cumprimentar todos os ouvintes, todas as pessoas que nos estão a ouvir aqui hoje, e agradecer-te a ti mais uma vez de forma especial, porque afinal de contas, e tu já me conheces e eu vou repetir esta frase porque já o disse várias vezes, nós não somos políticos de televisão, somos políticos de ação, e ter a oportunidade de chegar neste momento próximo das nossas pessoas, dos nossos cidadãos, e também lhes transmitir um bocadinho do que pensamos, das nossas visões, do que planeamos para as nossas terras, e afinal de contas como é que tem estado a acontecer as coisas nos últimos meses, porque tem havido um maior distanciamento por razões óbvias. Somos nós é que temos de agradecer este convite e disponibilizar-nos claramente cada vez que tu o faças. Obrigado, Jorge. Muito obrigado por essas palavras, Francisco. Então dizia eu, e já agora deixa-me só fazer entre aspas, um alerta aos nossos ouvintes, que desde já também lhes desejo uma boa noite e agradeço por estarem aí a seguir-nos. Se quiserem colocar alguma questão ao Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Francisco Reigota, poderão fazê-lo no Messenger da Rádio Mira, que no final, e repito, no final desta pequena entrevista / conversa, com certeza que o Francisco Reigota estará disponível para responder às questões que lhe possam ser colocadas. Mas eu repito, no final, que é para não perdermos muito o raciocínio da entrevista. Penso que esteja de acordo, Francisco. Claramente. Ok. Então, feitas as apresentações, e já agora partilhem também para chegar um pouquinho mais longe. Feitas as apresentações, então agora sim, repito a minha questão, que também repito todas estas questões que eu faço, tenho vindo a fazer também aos outros presidentes de junta. Portanto, as questões fiz questão de serem iguais para todos. Portanto, retomamos a primeira questão que eu punha, agora que se aproxima ao final deste mandato, uma vez que o Francisco Reigota está no último ano deste seu segundo mandato, ou seja, já vai no 8º ano como presidente de Junta de Freguesia da Praia de Mira, que também suponho não deve ser fácil. Então, que se aproxima ao final deste mandato, repito pela terceira vez, quais são as maiores conquistas? Estou a falar de maiores conquistas destes últimos 3 anos, portanto, deste segundo mandato. Sim, Jorge, essa pergunta poderia ter respostas diferentes. No entanto, eu não irei debruçar-me dela detalhadamente, mas sempre de uma forma mais generalista. Porquê? Porque senão estaria aqui muitas horas a esmiuçar todas as conquistas que considero que temos conseguido para o nosso território e para as nossas freguesias. De uma forma mais abrangente, e o trabalho de um mandato não está desligado do outro. Eu comecei a exercer funções em outubro de 2013 e agora foi renovado o mandato em 2017. Quer dizer que um mandato não está desligado do outro. E uma das nossas maiores conquistas, e especificamente estes 3 anos, porque a reforçamos, é exatamente conseguirmos ter conquistado maior capacidade de afirmação da nossa freguesia, do nosso trabalho e tudo o que fazemos no nosso dia-a-dia. Maior autonomia também para a nossa freguesia. Nós gerimos a freguesia no dia-a-dia com muito rigor. Prometemos ao povo claramente que iríamos trabalhar afincadamente, de forma detalhada e ao pormenor, e também comunicando com eles sempre, explicando o que iríamos fazer no dia-a-dia. Mas não fizemos aquelas promessas eleitorais de fazer a obra X ou Y, mas sim lutar por elas e dar o nosso melhor e o nosso profissionalismo. Isso tem acontecido realmente. E não tenho a menor dúvida que hoje em dia a Junta de Freguesia que eu presido está muito melhor do que a que eu
herdei, e espero sinceramente que um dia que venha um presidente a suceder a minha pessoa, consiga fazer melhor ainda do que eu. Eu sempre disse o seguinte: isto não é estanque, o trabalho tem de ser feito passo a passo. Se os homens que formaram a Junta de Freguesia da Praia de Mira nos primeiros anos, primeiro com a Comissão de Melhoramentos, a seguir com a Comissão Instaladora antes de 85 e depois em 85 com a criação efetiva da Junta de Freguesia, certamente eu tenho de olhar para eles e também me inspirar em todos os trabalhos que eles fizeram. Contudo, eles não tinham certas ferramentas que eu tinha, tal como eu não tenho certas ferramentas que eles tiveram naquela altura. É diferente e cada momento tem de ser avaliado de forma diferente. O que eu sei é que durante estes anos nós afirmámos o nome da Junta de Freguesia e o nome da Freguesia da Praia de Mira numa dimensão maior do que ela ainda tinha. Hoje em dia não tenho a menor dúvida que há um respeito pela Junta de Freguesia maior do que o que existia. Não é que não existisse respeito pela Junta de Freguesia, porque já existia. O que acontece é que havia certas áreas de atuação de trabalho que a nossa Junta de Freguesia nem sequer poderia tocar nelas. E hoje em dia, como ganhamos maior autonomia e maior dimensão, e quando eu falo autonomia, falo em autonomia de trabalho, autonomia financeira e capacidade de conseguir corresponder a tudo isto. No entanto, dentro das dificuldades normais que nós temos no dia-a-dia, porque somos uma autarquia pequena, pobre e com uma dimensão curta, apesar de grande responsabilidade, e como todos sabem, dentro da nossa freguesia temos 3 localidades, como é a Videira, a Barra de Mira e a Praia de Mira, e muito do cartão de visita do Concelho de Mira está na nossa freguesia, por isso nós temos responsabilidades acrescidas no panorama concelhio. Tenho 2 questões a colocar ainda dentro desta primeira, uma vez que ouvi atentamente o desenvolvimento que tu deste à pergunta que eu fiz. Primeiro, como é que se ativa o nome de uma freguesia? Não percebi. Como é que se ativa o nome de uma freguesia? Dando-lhe capacidade de demonstrar que temos dimensão de trabalho. Conseguimos conquistar a dimensão de trabalho. Logo, todos os dias, a nossa freguesia é falada pela positiva porque nós damos o exemplo diariamente. Logo, o nosso trabalho é exemplo positivo. Se nós, primeiramente, nada fizéssemos, estivéssemos na omissão, a nossa freguesia não estava a ser considerada. Não estava a ser considerada, não estava a ser vista. No entanto, para além dela ser vista, tem de ser bem feito o trabalho, tem de se planear muito bem o trabalho do que é que se quer fazer. E eu sei claramente hoje em dia tudo o que aquela freguesia necessita. Claro que dentro da minha própria visão, dentro das minhas próprias análises. Claro, isso já lá iremos. Da questão o que é que ainda ela necessita. Portanto, assim, não há obra nenhuma que consigas caracterizar como uma conquista nestes últimos 3 anos. Estás a falar concretizar? Tenha sido concretizada. Sim, há várias. Há várias. Já lá iremos então. E pode ser mesmo já a seguir, porque dos projetos iniciais que a Junta de Freguesia pretendia concretizar, então quais é que destaca já os que já estão concretizados? Na sequência do raciocínio que estava a ter, e uma situação está interligada à outra, poderia aqui dar vários exemplos, mas inicio mesmo pela forma de estar do Presidente da Junta, da sua equipa e das pessoas que estão connosco. Nós temos de ser polivalentes. Ponto principal. Sempre o referi e volto a dizer, um presidente de junta muitas vezes anda de bota de borracha e com roupa de trabalho e tem de arregaçar as mangas, ir para o terreno e fazer com as suas próprias mãos, e a seguir tem de estar fato e gravata representando a freguesia e demonstrando dimensão e capacidade profissional, e cada vez mais os autarcas têm essa obrigação de saber um pouco de tudo e ter realmente muitas partes administrativas, jurídicas, de contabilidade que têm de saber. Depois, para a seguir podermos concretizar.
Pronto, precisamos ter a matéria humana para depois conseguir concretizar obras e eficácia. No início deste mandato, fazendo a continuação do outro, nós quisemos claramente continuar a organização administrativa, a organização das equipas de trabalho, o apetrechamento da própria junta de freguesia, continuar a seguir, a olhar para os nossos edifícios, desde a junta, o edifício sede da junta, o nosso armazém que sofreu uma obra de requalificação total, era um armazém velho, obsoleto, hoje em dia é um armazém que já tem as suas condições de trabalho, entre muitas outras situações. Por exemplo, o cemitério tem sofrido algumas obras, necessita de mais, vamos iniciar outras obras agora, dentro de pouco tempo. Tudo isso são várias situações que eu poderia elencar que têm continuidade de um mandato para o outro, contudo, são concretizadas neste mandato. Depois, essas situações eu poderia destacar, como disse, que nos candidatamos com a promessa de trabalho, eu poderia destacar claramente a forma de trabalho que realizamos as coisas. E qual é esta forma? É com a tentativa de rentabilizar os nossos recursos ao IFM. Isto é, tentar que os nossos recursos possam valer o dobro. Isto é, se temos pouco dinheiro, se temos poucas capacidades humanas, porque acabamos por ter poucos funcionários para tudo o que temos necessidade, temos de planear muito melhor e temos de fazer com que o dinheiro renda o dobro. Pronto. Dou um exemplo simples de uma coisa que aconteceu, uma intervenção feita por nós em parceria com os sapadores municipais e com a empresa Ciro nas últimas semanas. Foram feitas as podas nas avenidas principais, na Avenida Manuel Minheirão e na Avenida Infante de Coimbra e Cidade de Coimbra. Infante de Coimbra, não, Infante Dom Henrique e Cidade de Coimbra. Essas podas tiveram não só o efeito da poda das árvores. Porquê? Porque é mais do que isso. Como as coisas foram bem planeadas, nós olhamos para um todo e sabemos que estamos a rentabilizar as próximas semanas de trabalho. Olhamos e sabemos que o sistema de águas pluviais, que nós fizemos limpeza antes das podas, depois iria ficar obstruído regularmente, semanalmente, diariamente, se não tivessem sido feitas essas podas. As próprias espécies das árvores estão a ser regeneradas e recuperadas fazendo esta poda. Aquela zona era uma zona que já não era intervencionada há muito tempo e tinha claramente essa necessidade. Também há outras zonas que estamos a fazer, mas pegando só naquela zona, olhamos e vemos que, por outro lado, os passeios que com as raízes seriam danificados, com esta situação, acabamos também por fazer alguma intervenção e o município também. Acabamos, por outro lado, por criar maior segurança rodoviária em toda aquela zona. Isto tudo, pensando que não, está-nos a dar horas e horas de trabalho para os nossos funcionários poderem desempenhar outras funções. Então, pegamos noutras conquistas nossas e em projetos concretizados. Quando conseguimos ter mais mão de obra disponível, conseguimos ter mais recursos. Ao ter mais recursos, conseguimos fazer outro estilo de investimentos nas três terras. Logo, automaticamente, as coisas estão associadas uma à outra. De forma a resumir este meu raciocínio, poderia dizer que ganhámos dimensão, ganhámos escala e ganhámos capacidade de trabalho com todas estas nossas atuações. Depois, obras em si concretizadas. Tudo o que é feito pela Junta de Freguesia vai reforçando o nosso território, mas é sempre assente numa coisa muito simples, na nossa visão de uma estratégia sustentável para o desenvolvimento sustentável da nossa freguesia. Dou-vos exemplo também de uma obra que foi feita nos últimos meses pela Junta de Freguesia, que acaba por ter um pouquinho disto tudo. A requalificação da Varanda Verde. A requalificação da Varanda Verde, ao ter sido feito pelos nossos serviços, como é óbvio, demonstra claramente estes nossos princípios. Com pouco, fazer muito. Resumindo numa palavra, é com pouco fazer muito. Mas, por outro lado, assumirmos o que é que somos e que território é que queremos para o futuro. O que é que nós queremos para o futuro e o que é que nós somos. Somos um território à beira-mar plantado,
Somos um território que ambientalmente é muito forte, no entanto necessita de ser cuidado, de ser mantido. E temos de incutir estes princípios, e essas são as nossas conquistas e são as nossas concretizações, que é exatamente saber que no dia de hoje já estamos melhores, que ultrapassamos certos patamares. E que com estas nossas ações, com estas nossas concretizações, estamos a mostrar ao povo qual é o caminho. E o povo, inconscientemente, numa primeira fase, pode não se aperceber, mas numa segunda fase percebe claramente quais são os nossos princípios. Nós na Varanda Verde não quisemos fazer uma requalificação ambiental sem respeitar o ambiente na sua plenitude. Todos os materiais que lá foram aplicados, desde o caixote de lixo a um banco, e menos é mais, muitas vezes, tentámos ali não ter grande floreado, mas ter qualidade e bom gosto, mas com tudo o que lá aplicámos, tentámos inclusive a ter materiais recicláveis, materiais reutilizáveis, materiais amigos do ambiente, materiais que respeitem o enquadramento que ali está. Aquela zona marca claramente os nossos antepassados. Aquela zona era o património mais rico da Praia de Mira, era das zonas mais ricas da nossa freguesia, e dizia claramente que era um cartão postal fantástico, e que muitas das vezes, e nos últimos anos, acabava por estar abandonado, e passava-se naquela zona e nem se conseguia ver a barrinha, que é aquele espelho de água magnífico que nós tínhamos. Aquilo estava tapado por canas velhas que se calhar não, estavam ali há muitos anos por cortar, e estavam ali há muitos anos por ter feito uma intervenção naquela zona. Nós, a pouco e pouco, fomos fazendo a limpeza do espaço. Era um espaço que não era cuidado por nós, que não é responsabilidade e de competência direta da Junta de Freguesia, mas nós puxámos a nós. Achámos que tínhamos dimensão e que tínhamos capacidade para ultrapassar as nossas competências. Quando se fala de competências, eu, sinceramente, se tivesse recursos e tivesse capacidade, eu ultrapassava as competências todos os dias. Só que como tenho de gerir muito bem os dinheiros que tenho e os recursos que tenho, só posso ultrapassar no que sei que posso manter. Depois de alguns anos e de ganhar mais autonomia de trabalho, tal com os tais princípios que eu aqui já elenquei, conseguimos puxar aquele espaço para nós. Quem me dera a mim que nos próximos tempos consigamos fazer o mesmo noutras zonas, porque acho que é por aí que tem de ser o caminho. Com certeza. Eu quero apenas relembrar os nossos ouvintes que poderão colocar as vossas questões e os vossos comentários no Messenger da Rádio Mira, que o Presidente Francisco Reigota, no final da entrevista, responderá e tomará também conhecimento de todos os comentários. Francisco, o que é que falta ainda fazer? Já muito foi feito, mas provavelmente muito mais falta fazer, não é? Isso é algo que nunca está terminado. Uma junta de freguesia e todo o seu trabalho e todas as suas ações nunca estará terminado. Por isso, o que falta fazer muito. Contudo, já se fez muita coisa. Ainda terminando a última intervenção, a defesa da identidade genuína da Praia de Mira é um dos nossos princípios. E em tudo o que nós fazemos, tentamos colocar a identidade da Praia de Mira. Não vale a pena estar a tentar importar para a Praia de Mira coisas que não a irão dignificar. Nós temos é de promover o que é nosso. Temos de olhar para o que é nosso, conhecer, muitas das vezes ver informação nos mais velhos e afirmar o nosso nome. Temos tanto para afirmar, temos coisas tão bonitas, temos coisas que dão para sonhar tão bem e para criar melhor, por isso não vale a pena andar a inventar muito, vale a pena é manter e cuidar do que é nosso. Assim a pandemia nos deixa desfrutar de tudo isso. Pois, isso é verdade. Já lá iremos também. Mas perguntava eu, portanto, e dentro já do teu raciocínio, falta fazer muita coisa ainda, mas há alguma coisa assim mais que seja mesmo mais necessário urgentemente para fazer? Eu considero que a Praia de Mira tem de se promover e desenvolver sempre assente na qualidade ambiental. E eu toco na qualidade ambiental e em quase todas as respostas eu irei tocar nesta palavra, ou nesta junção de palavras, por uma coisa, é que é realmente o mais importante da nossa freguesia. Então, o que falta fazer claramente é dar dimensão à barrinha, ao nosso sistema hídrico, à qualidade das águas. Há uma batalha que nós temos de continuar a travar, que eu tenho estado na primeira linha desde sempre, é exatamente os problemas
problemas da qualidade da água, muitos podem não se aperceber, mas o que é certo é que com descargas como vão acontecendo para o nosso sistema hídrico, a nossa qualidade de água, por mais regenerada que seja e por melhor que esteja, nunca pode estar de forma perfeita. Por isso, se nós queremos promover claramente a Praia de Mira e teremos capacidade para isso, antes de tudo temos de cuidar logo de um recurso essencial, que é a água. Esse é primordial. Por isso é uma grande defesa e uma grande batalha que eu irei continuar, aliás, na primeira linha, até que se consiga fazer. No caso concreto, atualmente fala-se da construção do meia-hectare. O governo de Portugal parece que já disponibilizou 10 milhões de euros para a construção dessa hectare. Eu, concretamente, depois de ler o projeto, de ler o conteúdo do mesmo, ainda não fico descansado na sua plenitude, não fico mais descansado, que é haver uma solução. Não fico descansado pela solução, porque penso que a solução numa parte é boa, mas que não chega para tudo o que nós... os problemas que poderão advir daí, e teria daqui de me debruçar mais tecnicamente na situação. E acho que não é essa. Quem sabe numa outra oportunidade, sim, não é? Sim, acho que sim. E quais têm sido as maiores dificuldades até aqui, até ao momento? Com certeza que quem está a ouvir o Presidente da Junta da Freguesia da Praia de Mira, Francisco Reigota, a falar assim, pensa que tudo são facilidades, mas não são, pois não? De maneira alguma, Jorge, infelizmente não são. Mas também, se fosse tudo facilidades, também não tinha piada. Por isso, o que eu digo é que nós, mesmo nos tempos de maior dificuldade, estamos presentes, estamos com energia, estamos com garra e queremos cá estar a defender as nossas populações, senão não estaria. Por outro lado, as maiores dificuldades, é simples, tenho estado a elencar algumas, que é exatamente termos poucos recursos económicos, recursos financeiros e recursos humanos. É algo que indiscutivelmente nos vai marcando no dia-a-dia negativamente. Já melhoramos, já conseguimos ter mais capacidade e mais autonomia, no entanto precisávamos ter mais. E essa é logo uma das maiores dificuldades que nos aparece no dia-a-dia. Outra, no território concreto da minha freguesia, é exatamente os organismos e as entidades que têm gestão sobre o território. São tantos e alguns eu nunca os vi lá. Pronto. Por isso, essa é uma grande dificuldade que nós temos. É que acabam por ficar com os recursos da nossa terra, mas depois investimento efetivo nos espaços que lhes compete, nós não vemos. E muitas das vezes somos nós que temos de ultrapassar as tais nossas competências, e eu ultrapassava-as com gosto, desde que me deixassem ficar os recursos também. Mas não, levam os recursos e deixam-nos os problemas. Essa é uma das dificuldades. Carências, é óbvio que também tem, não é? Neste momento, quais são assim as grandes que identifica na freguesia? Infelizmente, ainda há carências na nossa freguesia. Eu gostaria de dizer aqui, taxativamente, não há carências efetivas, não há carências de maior relevo na freguesia. O que é certo é que as maiores carências não estão diretamente ligadas connosco, mas nós temos a obrigação de estar na linha da frente para ajudar a encontrar soluções para o mesmo. A maior carência é exatamente, e eu penso que esta é transversal a todas as idades, a todas as famílias e a todas as localidades, às 3 localidades. A maior carência são os equipamentos sociais. Falta-nos claramente um lar de idosos e falta-nos uma creche que possa ter crianças dos 0 aos 3 anos, que muito tem penalizado também a nossa educação e a continuidade da educação e da fixação de jovens e de famílias. Tem acontecido que muitas famílias da Praia de Mira que têm filhos acabam por colocar os filhos dos 0 aos 3 anos noutros locais e depois eles acabam por já não voltar à escola da Praia de Mira. Eu dou um exemplo muito simples, Jorge. Eu ainda não sou muito velho, estudei na primária da Praia de Mira e no meu ano de entrada, na primeira classe, nós éramos seguramente 60 alunos. Hoje em dia, a primeira classe na Praia de Mira tem cerca de 14 alunos. E podemos ver que a taxa de natalidade é mais reduzida, podemos ver vários fatores. Só que não é só isto que explica. O que explica é a fixação das crianças. Não se está a conseguir fixar as crianças. E isto é preocupante.
Isto é preocupante e que tem de haver intervenção superior rapidamente, porque senão corremos o risco de perder cada vez mais as nossas competências e os nossos maiores recursos para também atrair famílias. E atrair famílias para fixar nas nossas localidades é extremamente importante. Olhamos para outras localidades como a Barra de Mira, hoje em dia já não tem a escola primária a funcionar, já está tudo centralizado na Praia de Mira, mas por este caminho eu tenho medo do futuro e isso eu não quero. Eu quero trabalhar e lutar e acredito piamente que posso contribuir para que se consiga fazer estes equipamentos na nossa freguesia. Depois, individualizando um pouco as 3 localidades e as carências que existem ainda em algumas. Pela proximidade com a Barrinha, com o sistema hídrico, a Videira do Sul precisava claramente de uma obra de intervenção de saneamento e de planeamento da própria localidade no seu todo. Mas a questão do saneamento é primordial. Estamos no século XXI, estamos ao lado do sistema hídrico da Barrinha de Mira, estamos certamente numa zona riquíssima em termos ambientais e depois não temos saneamento naquela localidade. Essa é claramente uma batalha que devemos de conseguir estabelecer. Aqui este meu auricular tem mandado a cair ao longo da entrevista. No entanto, continuando, não perco o raciocínio, passo para a Barra de Mira. Na Barra de Mira temos logo uma questão primordial que é a segurança rodoviária. Era necessário claramente assumir como prioritário a construção dos passeios na Praia de Mira, na Barra de Mira, na rua principal da Barra de Mira, e não com ações menores de colocar umas lombas ou de fazer isto ou aquilo. Isso tudo pode ser importante, mas não chega. Era preciso mesmo os passeios. Hoje em dia, em termos de segurança, aquela localidade tem uma extensão enormíssima e que dezenas de pessoas passam por ela todos os dias, centenas, porque não são só os habitantes da Barra. Não podemos esquecer que aquelas vias são utilizadas diariamente por muitos de nós, da nossa freguesia e do Concelho de Mira, inclusive. É um dos canais principais para Aveiro. E temos muitos idosos naquela localidade e pessoas menos idosas que correm risco diariamente, porque, por exemplo, na altura de chuvas agora, as valetas estão cheias de água e eles têm de caminhar pelo meio da estrada e depois passam carros de forma muito acelerada, correndo o risco, colocando em risco as pessoas. E também o saneamento da Barra. Também o saneamento da Barra é algo que também tem de ser pensado. E concluindo, dizendo algo que diz mais respeito à localidade da Praia de Mira, eu há bocado referi a Barrinha, toda a sua envolvente da Barrinha e as margens da Barrinha como um sonho meu, e esse claramente é algo que tem de ser um dos pontos principais do Concelho de Mira, não só da freguesia de Mira. Toda aquela zona tem de ser penteada, toda aquela zona tem de ter um especial carinho. Claro que primeiramente temos logo que começar a resolver os problemas da qualidade da água e estão várias coisas associadas a isto, mas todas aquelas margens, toda aquela zona envolvente, a pista ciclopedonal, toda aquela zona precisa de maior intervenção e de maior cuidado. Por isso, são carências que eu continuo a achar que existem, independentemente de, nos últimos anos, já se ter dado alguns passos positivos dentro destas áreas. Não tenho a menor dúvida que já conseguimos seguramente ultrapassar algumas fases e algumas barreiras, mas ainda não estão concretizadas. Por isso, até o dia que sejam concretizadas, temos de batalhar sobre elas. Francisco, elucide-me só do seguinte, falou aí algumas das carências, nomeadamente da Barra de Mira, dos passeios em que as pessoas idosas, por exemplo, para virem à rua agora com as valas cheias de água, é complicado. Mas isso, e agora é uma questão só de elucidar a mim, assim como ao nosso auditório, isso não é da competência da Junta de Freguesia? Fazer uma intervenção de 5 km de passeios? Sim. Eu gostava que sim. Simplesmente acho que nos limpava o orçamento de um ano todo, não conseguíamos pagar ordenados aos nossos funcionários e não conseguíamos fazer intervenção em mais nada. Poderíamos claramente conseguir uma situação mista,
que era nós conseguirmos dar aqui algum trabalho, alguma mão de obra e algum investimento, e o município financiar materiais e outras situações também que fossem necessárias para esta obra. No entanto, ainda não houve essa abertura. O município, por si só, considera que isto é uma obra dispendiosa para o seu próprio orçamento. Quando estamos a falar de um orçamento da Câmara Municipal, que atualmente ronda quase os 20 milhões, e a Junta de Freguesia deve andar nos 200 mil euros. Por isso é uma diferença de zeros, é uma diferença que é fácil de compreender, infelizmente. Com certeza. Amigos ouvintes, mais daqui a pouquinho vamos saber então se Francisco Leigota se vai recandidatar à Junta de Freguesia nas próximas eleições. Mas isso é mais daqui um bocadinho, porque agora vamos só ter uma pausazinha de 2 minutos e meio, são mesmo 2 minutos e meio para os nossos compromissos publicitários. Fique por aí, que nós voltamos dentro de 2 minutinhos aproximadamente. Clínica Hominis, saúde e bem-estar, na Avenida da Barrinha, Praia de Mira. Há mais de uma década a cuidar de si, do seu bem-estar mais precioso, a sua saúde. A nossa missão é a prestação de serviços de saúde individualizados, de proximidade e ajustados às necessidades dos nossos clientes. Somos já por isso uma referência na qualidade e na excelência em saúde na nossa região. Fisioterapia, a enfermagem, cinesioterapia respiratória para crianças e adultos, osteopatia, terapia da fala, nutrição, psicologia clínica, consultas de especialidade médicas, medicina geral e familiar, otorrinolaringologia, psiquiatria, ainda medicina desportiva, medicina do trabalho, exames complementares de diagnóstico, eletrocardiogramas, audiogramas, serviço de análises clínicas, AV-Lab, protocolos com seguradoras, subsistemas de saúde e também aceitamos as suas credenciais do médico de família. Prestamos cuidados também no seu domicílio. Estamos à sua espera na Avenida da Barrinha, na Praia de Mira, com o telefone para marcações 231 472 149. Hominis, saúde e bem-estar. Nauseg Limitada, soluções para o transporte, especialista em seguros para transportes rodoviários de mercadorias, seguros de frota, seguros de acidente de trabalho, seguros de mercadorias. Nauseg Limitada, a inovar no setor dos transportes com serviços de cartões de combustíveis para toda a Europa, dispositivos de portagens para toda a Europa, recuperação do IVA comunitário, formação especializada, medicina no trabalho e higiene e segurança no trabalho, entre muitos outros serviços dedicados aos transportadores. A Nauseg procura evoluir e implementar soluções no setor dos transportes terrestres, procurando apoiar as empresas com processos mais rápidos e profissionais. Acrescentamos valor à sua empresa. Estamos em Mira, Rua do Matadouro, edifício Mira Center, primeiro piso, sala 110, Valeirinha, 3070 436 Mira. Telefone 231 247024. E-mail geral@nauseg.pt. Clínica Porto Mar, consultas de especialidades médicas e clínica geral, análises clínicas, exames médicos. A saúde, a vida e o bem-estar são as nossas prioridades. Clínica Porto Mar, Rua Dr. João Simões Cúcio, 90, Porto Mar, Mira, com o telemóvel 927 506 270, telefone 231 452 678 e e-mail clinicadeportomar@gmail.com. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Clínica Porto Mar. E cá estamos de novo, quando são 21 horas e 37 minutos em Portugal continental e na Madeira também, já agora, menos uma nos Açores. Não sei como é que está o tempo lá por fora, mas aqui dentro, por enquanto, ainda se vai estando bem. Portanto, dizia eu, vamos esperar mais um bocadinho até que o Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Francisco Leigota, nos diga, e eu espero que nos vá dizer, não é? Se realmente se vai recandidatar às próximas eleições ou não. Francisco, achas injustas as verbas que a Junta de Freguesia recebe? Jorge, Neste caso, a Junta de Freguesia da Praia. Acho completamente injusto. É injusto em diversos domínios e tenho de os distinguir.
Então, olha, se me permites, 2 minutos e 30 segundos. Está bem, certo. Pelo menos na primeira parte certamente consigo. Quero transmitir que considero injustas porque há uma parte logo que nas nossas populações se calhar nem sabem, mas a maior parte dos recursos da nossa freguesia nós não conseguimos nem tomar conta deles porque não nos dão essa permissão e não podemos tirar nenhuma rentabilidade deles. 2 exemplos concretos. Tudo o que é sistema hídrico Barrinha, nós recebemos 0 e temos competências 0. Logo, moral da história, é um recurso riquíssimo que temos e que não conseguimos usufruir dele. Depois, na parte do IMI, nós recebemos 1% do IMI urbano, o que é ridículo. Se uma habitação, para ter noção mais concreta, se uma habitação pagar 1.000 euros por ano, e não são muitas as que pagam 1.000 euros, são algumas, mas não são todas, quer dizer que a Junta de Freguesia recebia 10 euros. Isto são valores muito residuais para a capacidade de atuação e para a obrigação de atuação que nós depois temos no terreno sobre estas situações. Mas poderia mais, poderia olhar para a ocupação da via pública, para tudo o que são licenças associadas à restauração, a comércios, nós recebemos 0. É somar zeros. Tudo o que é estacionamentos, tudo o que é exploração de estacionamentos, exploração de parques de campismo, recebemos 0. Mercado, recebemos 0. Frente marítima, recebemos 0. Praias, recebemos 0. Isto é complicado, porque uma junta de freguesia que no seu próprio território tem tanta riqueza, mas não pode usufruir de nada sobre o mesmo, torna-se muito difícil depois a nossa atuação. Isso sobre a florestal, desde sempre ou só de alguns anos esta parte? Não, eu não conheço toda a história, mas sim, isto é transversal há várias décadas, sim. O que é certo é que as juntas de freguesia, felizmente, e eu faço parte da ANAFRE, das juntas de freguesia, da Associação Nacional de Juntas de Freguesia, têm debatido e batalhado diariamente por conseguir maiores conquistas e maiores autonomias para as próprias juntas de freguesia. Temos conseguido algumas situações, não conseguimos é tudo ainda, mas depois também há o domínio municipal, porque há várias situações em que os próprios municípios, de concelho para concelho, vai variando, porque as competências são municipais. Se o município as quiser delegar e se quiser transferir algumas verbas para nós, poderá fazê-lo. Eu dou um exemplo muito concreto. Atualmente, desde os fogos de 2017, tudo neste mandato, tem sido feito um abate, uma razia, em termos de arboredo, já não falo no Concelho de Mira no seu todo, mas já só falo da nossa freguesia, na freguesia da Praia de Mira. Tem sido feito um abate, ainda no dia de hoje tive a ver árvores que até me cortaram o coração vê-las abatidas. O que é certo é que esse valor, que é do património da minha freguesia, é um valor que seguramente os meus antepassados, os nossos antepassados, muito tiveram a ver com eles, porque foi com suor e com lágrimas que aquilo foi construído, que foi plantada a nossa mata, que hoje em dia alguns a vendem ao desbarato ou não, encaixam milhões de euros e a junta de freguesia e a freguesia da Praia de Mira vê 0. V0 é distribuído como as verbas. 60% desta venda, estamos a falar de tudo o que é da parte florestal, 60% da rentabilização deste dinheiro vai para os cofres do município de Mira. O município de Mira encaixou seguramente uns milhões de euros nos últimos 3 anos com a venda das árvores. O que é certo é que para a junta de freguesia da Praia de Mira foi transferido 0 euros. E estamos a falar de património que é nosso, não é dos outros. Os outros 40% vão para o ICNF. A junta de freguesia soma mais um 0. Por isso, aqui claramente que é algo que eu tenho de criticar. Depois, tenho de distinguir o domínio municipal e nacional. O Estado transfere verbas para as juntas de freguesia. Está consagrado na Constituição da República Portuguesa o princípio da autonomia das juntas de freguesia, tanto administrativamente como financeiramente. O que é certo é que o Estado transfere para as juntas de freguesia, através do Fundo de Financiamento de Freguesias, uma verba fixa por ano, que é estipulada com critérios que eles utilizam. É a nossa maior fonte de receita.
Vem diretamente do Estado. Depois existe algo que neste momento foi criado pelo atual governo, que é a descentralização administrativa, transferência de competências, tornando-as fixas, que a Junta de Freguesia está em fase de trabalho para conseguir puxar essas competências para a autarquia. O que são? Basicamente é o atual acordo de execução que temos com o município de Mira, estabelecido, que são verbas que vêm do Estado para o município de Mira e do município de Mira depois são transferidas para a Junta de Freguesia, deixam de o ser. Passam a ser do Estado diretamente para a Junta de Freguesia. Deixa de haver o intermediário e estas competências deixam de ser do município a delegá-las nas juntas e passam a ser das juntas. Pronto. E nós estamos em fase de conseguirmos também isso, mas isto é uma medida do governo, é uma medida do governo de Portugal que nós simplesmente temos de conseguir, através de um acordo com o município, enviarmos para o governo e ele aceitar, e a partir do momento começa assim a acontecer. E qual então são as outras verbas transferidas pelo município? É este acordo que irá terminar brevemente, não sei ainda quando, mas julgo que brevemente, e deixa de existir. Então só há uma outra forma de transferência de verbas do município para as juntas, que é através de uma verba chamada apoios para despesas correntes. E como o próprio nome diz, deveria ser um apoio para despesas correntes. Foi estipulado critérios ainda no mandato anterior que depois passaram para este mandato. Eu não concordei com os critérios. A Junta de Freguesia da Praia de Mira ficava com uma taxa, uma percentagem do valor total, isto é, o município estabelece, por exemplo, 40 mil euros por ano para apoiar todas as juntas, as 4 juntas. Depois não vai transferir 10 mil. Nós temos realidades diferentes, temos tamanhos diferentes, e irá transferir para as várias juntas consoante a percentagem que estipulou com critérios. Nós não concordamos com os critérios iniciais, só que acabámos por assinar o acordo. Entre não receber nada e receber alguma coisa, preferimos receber alguma coisa. Contudo, volto a referir, não aceitámos e não concordámos claramente com os critérios, mas não vou me debruçar sobre os critérios. Vou-me debruçar se essas verbas têm vindo ou não. Em 2018 vieram, efetivamente. Cumpriram, mantiveram o que tinham dito, dentro da percentagem que nós não concordamos, mas as verbas vieram. Pronto. Passa-se à frente. 2019 e 2020. Até dezembro de 2020 não vieram verbas nenhumas. E nós, e eu pessoalmente, Francisco Reigota, batalhei sempre por essas verbas e disse que o município estava em falha com a nossa Junta de Freguesia. Então chegámos a dezembro de 2020 e essas verbas efetivamente foram transferidas. E na reunião da Assembleia Municipal antes foi feita uma deliberação para que houvesse uma correção à deliberação inicial, porque segundo o que nos foi informado pela Câmara, o problema da falta de transferências de 2019 e 2020 estava num erro da deliberação inicial. Tudo bem, aceitámos que fosse feita então a correção. O que acontece é que chegámos a essas verbas e elas não foram transferidas na totalidade. Foi transferido só a parte fixa, isto é, há uma parte que era para não desequilibrar as juntas, que é sempre fixa, que eram 15 mil euros por ano. 15 mil euros em 2019, em 2020, em 2021. E esses 15 mil euros são divididos como? 25% para cada junta de freguesia, quer dizer, 3.750 euros para cada junta de freguesia. E só isso é que foi pago. Foi pago 3.750 euros à Junta de Mira, do Seixo, dos Carapelhos e da Praia de Mira. É igual. A outra verba não a pagaram. Dizem que ainda a irão pagar. Vamos ver se sim, espero bem que sim. O que é certo é que 2019 e 2020, neste momento, quer dizer que as despesas correntes que a Praia de Mira tem, que nós temos quadro de pessoal, nós temos funcionários associados a nós temos a Junta de Freguesia e temos atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã à 1 da tarde e das 2 da tarde até às 5 da tarde. Também temos funcionários fixos na parte administrativa. Temos toda, então, as tais despesas correntes bastante assinalável. Por exemplo, a Junta do Seixo e a Junta dos Carapelhos não tem quadro de funcionários. Tem poucos, consegue arranjar outros funcionários pontualmente através de outras situações, mas não tem um quadro pesado como nós temos. Não tem as juntas abertas.
A Junta dos Carapelhos, salvo erro, abre uma vez por semana. A do Seixo julgo que são 2. Posso estar a dizer errado, mas sei que são só algumas horas que estão abertas durante a semana para fazer o atendimento aos cidadãos. Quer dizer que é completamente diferente a nossa estrutura, da estrutura deles. Para não falar da realidade do próprio território, que ninguém pode comparar a freguesia da Praia à freguesia do Seixo dos Carapelhos. E eu não estou a falar mal dessas freguesias. É que essas freguesias têm todo o direito de reivindicar mais recursos, e eu penso que o princípio da Câmara, que pode estar mais ou menos correto de tentar dar percentagens às várias juntas, mas que neste caso falhou em 2019 e 2020, falhou claramente. Não pode dizer que 25% é correto para cada freguesia, porque não o é. O princípio aí depois falha. Portanto, resumindo, as verbas para a Junta que a Junta Freguesia recebe são injustas, na opinião do seu Presidente. Francisco, como é que é gerir uma freguesia em tempos de pandemia? E já agora, que medidas é que foram tomadas? Gerir uma freguesia em tempo de pandemia é dificílimo, é estranho, estamos numa fase complicada, mas isto não é só gerir a freguesia que é difícil. Tudo o que está a acontecer no mundo é difícil e nós não podemos individualizar só com a nossa situação e colocarmos a freguesia como a maior dificuldade de tudo o que está a acontecer no mundo. Não, o que está a acontecer no mundo é uma grande dificuldade para todos diariamente. Como é que é gerir uma pandemia? É difícil, Jorge, é difícil, e nós sentimos diariamente que estamos-nos aqui a tentar adaptar, estamos aqui realmente, muitas das vezes, a aprender com algo que é desconhecido ainda, e essa tem sido a maior dificuldade para as maiores cabeças do mundo, para os maiores cientistas do mundo, têm realmente tido dificuldade de implementar medidas eficazes, porque este vírus é incerto. E como o é, transmite diariamente situações diferentes. E quando estamos já a implementar medidas numa determinada direção, quando damos por ela, deveriam ser diferentes. Acontece em Portugal e acontece nos outros países. Por isso é que é uma pandemia e por isso é que é transversal ao mundo inteiro. Focando-me claramente na freguesia da Praia de Mira e unicamente. Devo dividir a pandemia em 2 fases, apesar disto ter estado e está a ser um período contínuo, de dificuldade, de estarmos todos condicionados, bastante condicionados, aliás, mas divido isto em 2 fases. A primeira fase foi em março, quando tivemos a noção concreta do que iria acontecer e quando fechámos as portas, digamos assim, e assumimos que a pandemia tinha entrado em Portugal, e daí até aos meses mais quentes, propriamente até ao final do mês de agosto. E depois, dividindo o final de verão, início de outono, com a junção já do inverno e com o agravamento desta segunda e terceira vaga, por isso dividido em 2 partes. Na primeira parte, o que é que aconteceu? Eu fui muito proativo. Eu logo, nos primeiros dias, comecei logo a tentar implementar todas as medidas, até por excesso. Como não tínhamos conhecimento, não sabíamos o que é que deveria ser feito, e tentámos implementar a mais. Tudo o que víamos tentávamos implementar a mais. Para quê? Para defendermos o bem coletivo e as pessoas. Não tínhamos outro princípio. Era defender tudo o que podíamos. E fizemos diversas situações. Logo, existe um órgão no município de Mira, que é o Conselho Municipal de Proteção Civil, onde a Junta de Freguesia da Praia de Mira está inserida, somos agentes de proteção civil, como está a GNR, os bombeiros, as outras juntas de freguesia, a delegada de saúde, a parte da saúde municipal, a Câmara Municipal, entre várias outras entidades que têm a representação e que são agentes da Proteção Civil, e a própria Proteção Civil Municipal, que é uma peça fundamental.
Nós aí, nessa comissão, tivemos logo um diálogo muito franco, muito direto, e muitas das nossas coisas, às vezes até quando divergíamos, tentávamos que elas ficassem no interior e tentámos ali passar muita mensagem de que deveríamos ser muito rigorosos, porque estávamos a lidar claramente com um vírus desconhecido. Então tínhamos de ser rigorosos a implementar tudo. Essa comissão acabou por trabalhar muito bem na primeira fase, na minha opinião, porque conseguimos dialogar, conseguimos ramar todos para o mesmo lado e acabámos por exercer as funções de forma muito eficaz. No caso concreto da Junta de Freguesia, nós encerrámos logo o cemitério, depois a seguir a parte dos funerais, que foi algo muito sensível. Nós começámos a ter dificuldade de lidar. Eu vou contar um pequeno episódio. Houve um dia que faleceu alguém que eu conhecia, faleceu a um sábado. O funeral tinha de ser marcado logo para o domingo, porque naquela altura não havia ali sequer período que nós tentássemos adiar nada, tentávamos fazer tudo o mais rápido possível. O cemitério estava fechado, o cemitério iria ser aberto única e exclusivamente para os familiares diretos, o que era uma cerimónia, e foram cerimónias bastante frias, bastante distanciadas das pessoas, que me marcaram-me claramente. Nesse sábado nós tivemos dificuldade com o cubeiro, e tive eu com o rapaz que trabalha na Junta de Freguesia de ir abrir a cova. Fomos abrir a sepultura durante o período da noite de sábado. Porquê? Porque vimos no Ineguru que ia chover bastante no domingo de manhã, então não iria ter essa possibilidade. Então tivemos claramente de antecipar as coisas, e isto foi uma adaptação diária. Nós tivemos todos os dias de adaptar. Depois chegámos a um determinado ponto que no cemitério tínhamos o cemitério encerrado. É um espaço completamente sensível em que todos nós temos os nossos entes queridos lá, que todos nós queremos, mais que não seja, ir depositar uma flor, ter uma palavra, conversarmos, fazermos o que o nosso íntimo assim desejar. O que é certo é que nem isso era possível. Então, para atenuar a dor das pessoas, tivemos a necessidade de fazer a limpeza geral do cemitério. Se ele estava encerrado, nunca poderíamos deixar de cuidar dos espaços das nossas pessoas e dos entes queridos dos mesmos. Então, foram situações como essa. Depois, desinfecção de espaços públicos, tínhamos equipas. Depois tivemos de reorganizar todo o atendimento, tanto a parte administrativa como os operacionais de terreno. Começámos a organizá-los por maior segurança para os mesmos, como é óbvio. Tivemos de os colocar também em primeiro lugar, se eles tinham de estar a trabalhar diariamente, porque não interrompemos os nossos serviços. Os nossos serviços, houve muita parte da função pública, certamente, que interrompeu e que ficaram em casa. Os funcionários da Junta de Freguesia não ficaram. Mudámos horários, mudámos várias situações, sim, demos-lhes capacidade de trabalho e defendemos-os a eles próprios com equipamentos e com investimento para eles estarem melhor protegidos e em segurança, também, claramente. Na parte administrativa, na primeira fase, fizemos algo que fomos os únicos, acho que a fazer. Não sabíamos claramente a tal situação do vírus e como é que ele se passava e como é que ele se propagava. Nós isentámos todas as taxas na autarquia, daquelas do dia-a-dia. Essas isenções foram para quê? Principalmente para as pessoas não terem de se deslocar. Era mais uma viagem, a terem de levantar dinheiro, a terem de ter recursos. Por outro lado, não sabíamos quanto tempo é que isto iria durar, e afinal de contas, por pequena que fosse a ajuda, estaríamos a contribuir para que as pessoas pudessem ter mais dinheiro disponível, porque havia algumas que poderiam ficar sem emprego e estávamos preocupados com isso. Por isso tivemos de ter estas medidas. O serviço administrativo nessa primeira fase não encerrou, mas estava de porta fechada. Como é que trabalhávamos? Temos uma janela lateral que funcionava tipo postigo e fizemos o atendimento. Muitas das vezes facilitámos a situação em termos digitais, tentámos ter atendimento digital e por telefone, e muitas das vezes fizemos até entrega ao domicílio. Eu fui a dezenas de casas levar atestados, levar provas devidas para as pessoas não se poderem, para não terem de se deslocar. Também
em relação à Comissão Municipal de Proteção Civil. A Comissão Municipal de Proteção Civil e o município criou uma linha de apoio em que nós colaboramos, em que nós tentámos dar o apoio também necessário e tivemos de ir à casa das pessoas, às vezes identificar as situações para poder transmitir maior segurança às pessoas. Desde a compra de alimentos, para não terem de ir aos supermercados, etc. Numa segunda fase, e para terminar, julgo que já não correu tudo assim tão bem. Não correu tudo tão bem porque eu penso que as lideranças passaram a distanciar-se do todo. Isto é, eu não quero fazer nenhuma crítica individualizada a ninguém, porque numa pandemia realmente ninguém tem varinhas mágicas e consegue ter as soluções para tudo. O que é certo é que eu acho que deveria ter havido mais proatividade por parte dos agentes da Proteção Civil. Não da Proteção Civil em concreto, porque essa andou a trabalhar, mas há alguns agentes de Proteção Civil que realmente deveriam ter estado mais presentes, e quando eu digo mais presentes, deveriam ter tido medidas mais duras de forma a conseguirmos passar uma mensagem mais eficaz para o exterior. Essa mensagem infelizmente não passou e hoje em dia temos os números que temos, a dificuldade que temos. Continuamos diariamente a trabalhar. Hoje em dia a Junta de Freguesia fez um grande investimento também dentro do seu próprio edifício sede para ter a segurança dos funcionários, para mantermos o atendimento agora de porta aberta. Só entra uma pessoa de cada vez, essa pessoa desinfeta as mãos à entrada, tem um tapete que desinfeta também o calçado, é-lhe medida a febre, fica o registro do nome da pessoa, se possível, faz-se a norma toda de segurança e temos tudo o que é de segurança implementado no próprio edifício, com barreiras físicas que tiveram de ser construídas e que estão fixas e que irão ficar lá para os próximos tempos, porque realmente dignificam também o espaço, mas metem em segurança os cidadãos e os funcionários do Executivo que têm de exercer as suas funções. Continuamos a desinfetar os espaços públicos, semanalmente os multibancos, continuamos a tentar equipar as nossas ruas também com algumas situações de defesa e de desinfecção, e isto é uma adaptação. Todos os dias vamos nos adaptando e todos os dias temos de caminhar para defender os nossos cidadãos. É esse o nosso objetivo. Com certeza, Francisco. E assim, muito resumidamente, consegues fazer um balanço dos efeitos que o Covid provocou na freguesia da Praia de Mira? O balanço é negativo. Diretamente é um balanço sempre negativo, Jorge. Nós sabemos hoje em dia que temos famílias em dificuldade, ponto. Que há um ano atrás não estavam. Dou um exemplo, nós fazemos todos os anos, ou nos últimos anos, temos feito alguns cabazes de Natal em parceria com a Cruz Vermelha de Mira. A Cruz Vermelha de Mira, através dos seus peditórios, durante o ano, consegue alguns bens alimentares e de higiene para fazer os cabazes, mas por vezes falta-lhes vários bens que também são necessários para esses cabazes, nomeadamente a aquisição do bacalhau de Natal que muitas das vezes eles não conseguem. Então a Junta de Freguesia acaba por colmatar isso. Devo-te dizer que nunca houve um ano com tantas famílias e com tanta dificuldade como este ano. E eu sei que há várias associações, várias instituições que continuam a fazer, e dou esse exemplo da Cruz Vermelha, continuam a fazer a ajuda de várias famílias e cada vez com mais dificuldades, porque os bens que têm disponíveis também são cada vez menos, até porque eles não conseguem, muitas das vezes, já fazer os peditórios. Porque é difícil, muitas das vezes têm pessoas já com certa idade que são voluntários e que ajudam e que depois também não conseguem se disponibilizar, porque senão também ficam eles próprios em risco. Isto começa a ser preocupante e olhando para a freguesia, Jorge, basta pensarmos, estamos em fevereiro de 2021, em fevereiro de 2020, qual era a nossa perspectiva do ano? Eu, em fevereiro de 2020, eu estava a planear inúmeros projetos, inúmeras ações, inúmeros investimentos na minha freguesia e ia ter a certeza absoluta que ia ter o verão mais forte dos últimos anos. Tinha a certeza absoluta que todos os indicadores de turismo diziam que nós estávamos a crescer e nós tínhamos uma visão do mundo completamente diferente. Em março, caiu-nos tudo.
e o que é certo é que ainda cá estamos e vamos ter de estar nos próximos anos. Por isso o balanço é negativo. Eu faço questão de estar. Sim. Eu faço questão. Todos Olha, nós. e quanto ao comércio local, como é que estão a reagir os comerciantes na freguesia da Há Praia? áreas muito penalizadas. Não tenho a menor dúvida que há áreas muito penalizadas. Depois também há outras que felizmente se conseguiram reinventar. Há alguns que conseguem dentro desse Com êxito? Alguns sim. Infelizmente não todos. Deveriam estar todos e deveríamos estar descansados de dizer que todos os comércios da nossa freguesia vão conseguir ultrapassar esta fase. Sabemos que o Governo tem dado muitos apoios e que há milhões e milhões de euros a serem avançados para muitos dos comércios nas mais diversas áreas, mas também sabemos que esses apoios não chegam a todos. Sabemos que há várias pessoas que, seja pelo que for, não conseguem ser elegíveis para conseguir ter esses apoios. E é difícil. Nós sentimos a angústia diariamente de muitos dos nossos comerciantes. Para não falar das famílias, neste caso concreto só dos nossos comerciantes, seja da área da restauração, seja da área que for, sentem muita dificuldade todo o dia. Depois, o trabalho precário, sazonal, aquele trabalho que aumenta muito na época de verão e que faz com que as pessoas consigam um extra para depois enfrentar o resto do ano, os alugueres das casas, a parte da hotelaria, tudo isso temos de ver que o verão de 2020 foi menos mau do que o que estávamos a prever, porque naquela altura antes do verão pensávamos que nem verão íamos ter, acabámos por ter verão. Foi menos mau, mas o verão não conseguiu atingir o que se pretendia, como é óbvio. E agora são muitos meses pela frente e temos de ter noção clara que não terminou. Achas que justificou ter havido verão em 2020? Não? Sim. Penso que sim, senão seria impossível. E aqui a dicotomia de saúde com economia é difícil de estabelecer. Muitos são defensores só da economia, esquecem-se da saúde, mas depois pensam só quando lhes bate à porta dele ou de algum dos seus é que se lembram que a saúde também é importante. No entanto, há outros que só defendem também a parte da saúde e também se esquecem que há muitos cidadãos que, por causa da economia, estão a perder a saúde. E a junção destas duas partes é difícil. Não tenho a menor Com certeza. dúvida. Amigos ouvintes, estamos apenas a duas perguntinhas para saber se Francisco Gaivota se vai recandidatar em 2021 ou não. Apenas a duas perguntinhas, portanto é só mais um bocadinho e já vamos então todos saber. Francisco, em 2020, portanto o ano passado, o mundo não teve as suas habituais festas tradicionais. Como é que sentiste a receptividade da parte da população da freguesia da Praia que tanto honram as suas festividades na freguesia, de não poderem fazer? Jorge, eu tenho muito orgulho de ser presidente da Junta de Freguesia por vários aspectos, mas durante esta pandemia tenho de afirmar que ainda fiquei com mais orgulho, porque de uma forma geral a população da freguesia da Praia de Mira, das três localidades, da Barra, da Videira e da Praia, demonstraram que são muito maduros e que são pessoas capazes de defender o bem coletivo e colocá-lo em primeiro lugar. E foi assim que eles enfrentaram as situações. Como é óbvio, as nossas festividades marcam-nos negativamente, nós não as podermos realizar de forma tão próxima como nós gostaríamos e com a dimensão que elas merecem. Todos, não tenho a menor dúvida, de uma forma transversal, seja da faixa etária que for, ficamos tristes e não deixamos de ter isso como uma marca que vai ficar para nós para todo o sempre. Contudo, as pessoas foram muito responsáveis e meteram o bem comum à frente de tudo. Sabiam que tinha de ser assim e fez-se, assinalou-se os momentos da forma que se podia, de forma simples, humilde, mas também se faz a triagem de uma coisa muito simples. Se há coisa que a pandemia trouxe de bom, se é que trouxe alguma coisa de bom, é que também faz a divisão do essencial do acessório. Claramente. Nós ficamos a saber o que é que nos faz mesmo falta.
ficamos a saber que há coisas que nunca deveriam terminar, porque elas fazem parte da nossa identidade, da nossa tradição e que mexem com os nossos valores mais profundos, de comunidade logo. Sabemos que há coisas que vão voltar e vão voltar com mais força. Mas também sabemos que há coisas que se calhar não eram tão importantes e que se calhar todos nós nos apercebemos disso nesta fase. Agora, a parte das nossas tradições, a nossa parte religiosa, as nossas festas, as nossas festividades, essas não tenho a menor dúvida que quando tivermos um pouco mais de normalidade no mundo, elas vão voltar com mais força, porque as pessoas são devotas e as pessoas têm orgulho da sua coletividade e vão afirmá-la, e a sociedade e a comunidade da Praia de Mira vai sair mais forte, tal como a das outras localidades da nossa freguesia. Acredito plenamente que sim. Portanto, já penso que esta questão que eu iria colocar já foi mais ou menos respondida, que é a questão com a atividade presencial suspensa, porque já não é novo, já esteve também, não é? Noutras alturas, a forma que tem exercido as funções de Presidente da Junta, normalmente terão sido as mesmas que em março, abril, provavelmente. Jorge, mas a minha atividade, eu nunca tive parado. Eu continuei a trabalhar 24 horas por dia, sempre que pude, todos os dias da semana, todas as necessidades que a freguesia me chamava. Mas, por exemplo, nesta fase, há claramente uma adaptação. Há uma adaptação. Nós hoje aqui, por exemplo, estamos distanciados por um vidro, que numas outras entrevistas que eu já aqui estive não acontecia. Logo isso, há uma diferença muito grande no nosso dia-a-dia. Sim, claramente, dentro de toda a segurança, isso não tenho a menor dúvida, e dou-te os parabéns, Jorge, por conseguires claramente também adaptar a tua casa. E foi o que nós fizemos e estamos a fazer, e muita da nossa atividade é feita de forma diferente, é o que eu digo. Eu hoje em dia passo mais horas dentro de um gabinete com um computador a fazer videoconferências, a fazer reuniões, a fazer telefonemas, a responder a e-mails e estar imbuído num espírito de trabalho, mas sozinho, isolado, do que seria a minha realidade todos os dias. Eu sempre fui uma pessoa de afetos e uma pessoa de proximidade, e nem sabia que era tanto. Agora é que nesta fase descobri. Faz-me tanta falta cumprimentar uma pessoa, dar-lhe 2 beijos, dar-lhe um carinho, dar-lhe um abraço. Faz-me falta. Eu não tenho a menor dúvida que não é a mim, é a muita gente, mas há pessoas de mais afetos do que outros. E eu fazia-o de forma natural e não me apercebia o que me fazia falta. E hoje em dia, quando dou por mim muitas das vezes sozinho, dá-me falta um pequeno abraço. São coisas são simples quanto estas que nos fazem falta. Concordo plenamente. Bom, e penso que chegamos à pergunta fulcral. E para concluirmos então, para depois passarmos aos comentários e às questões dos nossos ouvintes, para concluir então, a pergunta é muito simples. O Presidente vai candidatar-se nas próximas eleições? A pergunta é muito simples, a resposta vai ser também simples, no entanto, se calhar não é tão conclusiva como tu gostarias. Mas de qualquer forma, deixa-me te dizer o seguinte: a lei permite-me voltar-me a recandidatar à Junta de Freguesia. Há outros presidentes de Junta de Freguesia no nosso Conselho que não podem recandidatar-se. Neste caso, o meu colega homólogo dos Carapelhos, o Gabriel, não pode se recandidatar porque a lei já não o permite, porque já fez os 3 mandatos. Nos outros casos, o Tiago, o Francisco e o Arthur podem se recandidatar. Por isso, deixa-me fazer só uma ressalva. Sim. O Gabriel Pinho não pode à Junta de Freguesia de Carapelhos, mas pois, pode outra qualquer. Que penso que sim, penso que a lei diz não isso. Sei se estou a dizer alguma barbaridade. Não, eu não conheço a lei a 100% nesse aspecto, mas penso que é o que a lei diz, sim, poderão candidatar-se a outra Junta de Freguesia. Okay. O que para mim também não faz total sentido só numa coisa, não é em relação ao Gabriel. Se nós somos autarcas e deixamos de poder nos candidatar à própria freguesia, que se calhar mais amamos e que melhor sabemos desempenhar o nosso papel, depois podemos nos ir candidatar a outra. Porquê? Mas pronto, mas isso aí nada tem a ver. Mas ainda não tive resposta. Uma coisa é certa, antes de eu colocar a questão, eu próprio já sabia que podias. Ok.
Certo. Porque uma vez que se pode 3 mandatos, estás a terminar o segundo. Depois, então, indo diretamente, deixa-me dizer outra coisa. É um gosto e é uma grande honra para mim desempenhar o papel de Presidente da Junta de Freguesia. É algo que faço de forma natural. E tenho todo o gosto de continuar a ser Presidente de Junta de Freguesia. Tenho mesmo gosto de continuar a ser Presidente de Junta de Freguesia. Isso é um sim. Contudo, deixa-me dizer-te o seguinte. Estamos numa fase, e muito desta entrevista, falámos de pandemia, falámos de dificuldades. Estamos numa fase, e vê-se, por exemplo, na política a nível nacional. Os próprios partidos a nível nacional ainda não definiram as suas posições relativamente às autárquicas. Até se fala na questão da possibilidade de um adiamento das autárquicas, que eu não acredito, que eu sinceramente não acredito que vá acontecer, mas contudo assumo claramente que neste momento ainda não é momento da apresentação de candidaturas. É momento de nos concentrarmos a 100% no combate a esta pandemia e continuarmos a fazer a defesa total dos nossos cidadãos e das nossas pessoas. Uma coisa não impede a outra. Depois, não é? Relativamente ao Partido Socialista de Mira, há uma coisa que eu sei. O Partido Socialista de Mira irá continuar com a sua atividade política diária. Não se suspendeu a democracia, isto é, a democracia não está parada. Nós continuamos a estar atentos, continuamos a ter a nossa intervenção. Eu, enquanto autarca de freguesia, mas também enquanto membro do partido, tenho atuação diária. O que acontece é que penso que as prioridades têm de ser outras ainda, e durante os próximos meses ainda vão ser outras. Agora, o timing concreto de anúncio das candidaturas aos vários órgãos autárquicos será escolhido e será implementado pelo próprio Partido Socialista. E até seria deselegante da minha parte estar aqui a anunciar alguma coisa diferente e desgarrado dos meus pares e das pessoas que fazem parte das estruturas do Partido Socialista. Então, se me permites, eu reformulo a questão. Se a Comissão Política, por exemplo, do Partido Socialista, entender que o Francisco Reigota se deve candidatar, tu aceitarias de bom grado? Quando chegar a esse momento, o Partido Socialista vai fazer essa proposta e o Francisco Reigota vai se pronunciar ao Partido Socialista. E o Partido Socialista depois vai anunciar publicamente qual é a recandidatura ou não do Francisco Reigota. Estas dificuldades, toda esta pandemia, seria um motivo para o Francisco Reigota não se recandidatar? Não. A questão da pandemia, não. A questão da pandemia, eu acho que o Francisco Reigota ou outro líder qualquer, numa situação de dificuldade como esta, tem a de arregaçar as mangas e fazer o seu melhor. Era o que eu queria ouvir. E ter de lutar. Amigos ouvintes, penso que está explicado a recandidatura ou não do Francisco Reigota à freguesia da Praia de Mira. Agora, assim como a hora já vai tardia, não é? 22 horas e 15 minutos, a hora de recolher é às 23, não se esqueçam. Portanto, vamos aqui então passar ao que de mais importante tem a rádio, que são os nossos ouvintes, não é? E mais uma vez, obrigado por estarem aí, desse lado, até esta hora, a acompanhar então aqui o Francisco Reigota, Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira. Se não ficaram muito contentes com esta resposta à última questão, vamos ter que esperar mais um pouquinho, mas acho que deu para perceber bem a satisfação na cara do ainda Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Francisco Reigota. Então, vou passar a ler os comentários. O António Veríssimo foi por lá o primeiro a desejar uma boa noite e um bom programa. Joaquim Rodrigues Silva, que nos escuta desde Lessa do Balio no Porto, mais propriamente em Matosinhos, o homem da X Rádio, envia as boas noites à Rádio Mira, mais uma vez verdadeiro serviço público. Parabéns, só espero que este programa de serviço público tenha apoio dessas juntas de freguesia. Obrigado, Joaquim, obrigado pelo teu apoio. Mas com certeza que as juntas de freguesia apoiam sempre que podem. Não disse nada errado, pois não? Penso que não. Prontos. Gil Almeida envia as boas noites para o Francisco, assim como o Bruno Cigano, boa noite, Reigota. O Mauro Seix envia as boas noites para o Jorge e boa noite para o Presidente. O Rodrigo Pauseiro, de Alemanha, desde a Alemanha, envia as boas noites para todos também. O Bruno Cigano diz que ainda falta, não tem nada a ver, deve estar confundido. O Bruno Cigano diz aqui que ainda falta a Fonte dos Leitões já há muitos anos, mas pronto, isso já faz parte de outra freguesia. De toda a maneira, obrigado pelo comentário, Bruno. Henrique Gonçalves, parabéns, envia os parabéns pelo trabalho.
O Garcia Oliveira envia as boas noites para a Praia de Mira, penso eu que é isso que ele quer dizer. Assim como o Francisco Gomes envia as boas noites agora para Mira. Eu estava à espera de alguma questão, mas penso que não há questões. Maria Fernando Custódio envia as boas noites desde a Suíça e manda beijinhos também. Alcino Jesus Clemente, o grande mestre Alcino, diz que a varanda verde era tão importante que nós éramos proibidos de pisar aquele terreno. Todos os nossos líderes políticos antigos passaram por lá. Era a sala de jantar das pessoas importantes. Abraços para vocês. Envia ainda as boas noites para os dois e diz muito bem, as pessoas precisam destas explicações e envia um abraço. Marcial Caide envia as boas noites a partir de Lausanne, na Suíça. Obrigado, Márcia, e já agora envio também um abraço extensivo a todas as comunidades espalhadas, não só pela Suíça, mas pelo mundo. Maria do Céu Fuzeiro envia as boas noites ao seu presidente, parabéns por todo o desempenho, sem dúvida tem feito um excelente trabalho na Praia de Mira. A Gil Almeida, muitos parabéns, Francisco Reigota. Maria do Céu Fuzeiro diz ainda, sem dúvida, um ser humano como poucos com esse cargo. João Pleno envia ainda um abraço, amigo Francisco, e bom trabalho. Depois temos, está quase a acabar, depois temos o Luís Rosmaninho Neto, que diz, esta é um bocadinho comprida, que diz: o que continua a acontecer na floresta tem que ser travado urgentemente. Desde 2017, o que foi feito pela autarquia, além de destruir o pouco que restava da mancha verde. Melhor, isto é uma pergunta. O que é que foi feito pela autarquia, além de destruir o pouco que restava da mancha verde? De onde é aplicado o dinheiro da venda e abate? Para quando planos de reflorestação? E para quando uma explicação clara que diga qual a razão para o abate das árvores saudáveis que não colocam em perigo casas ou outros bens? Francisco, achas que tem direito de responder? Posso fazer um comentário, não consigo responder a tudo o que aí está colocado, mas posso fazer um comentário, sim. Ok, então vamos já fazê-lo no final. O João Ramadas envia as boas noites também para a Rádio Mira e para o seu presidente. Obrigado, João Ramadas. Elisa Reigota envia as boas noites para o seu presidente desde os Estados Unidos. Beijinhos para os dois. Obrigado pela parte que me toca. Muitos parabéns pela entrevista, diz o Luís Tomé. O Pedro Morins: boa noite a todos. Entrevista interessante que nos dá uma perspectiva mais ampla da atuação do Presidente. Obrigado, Pedro Morins. Era precisamente essa a intenção também da Rádio Mira. Zé Moreira envia um abraço para o Chico e parabéns pelo teu trabalho. E estão lidos os comentários. Questões, há mesmo só aqui esta, que é uma questão que eu deixo comentos, uma força de expressão. Se me permite, Jorge, que estou em tua casa, como é óbvio. Primeiro que tudo, e antes de fazer um comentário a essa pergunta ou a esse conjunto de perguntas, quero claramente cumprimentar todas as pessoas que ouviram esta entrevista e especialmente as pessoas que disseram esses comentários. Muitos desses são pessoas próximas, são pessoas que eu tenho um carinho especial, são pessoas que eu habituei-me a lidar e que gosto, e por isso ver e ler o nome delas traz-me conforto, como é óbvio. Relativamente aqui à questão das árvores e dos abates que têm sido feitos, eu tenho sido muito crítico relativamente ao que tem acontecido. Eu sei que saiu lei a nível nacional que proporcionou e entusiasmou muitos destes abates, mas eu, na minha opinião, tem-se ultrapassado os limites e tem existido falta de fiscalização em muito do que tem sido feito. Eu próprio coloquei várias questões que ainda não vi respondidas. Nomeadamente, eu coloquei perguntas à Câmara Municipal e ao ICNF sobre as verbas. Sobre quantos milhões, afinal de contas, é que já foram vendidos em árvores. E nem uma entidade nem outra me quiseram responder.
Ainda estou à espera dos valores detalhados. Isso é uma das situações. Depois, eu penso que, e tenho a certeza, que a lei tem muitas exceções que são aplicáveis, porque se começássemos a olhar para as faixas junto às estradas do que tinha de ser abatido, se não houvesse exceções, por exemplo, entre a Lagoa de Mira e a Praia de Mira não sobrava uma única árvore, se fôssemos ler a lei de forma dura. Só que há exceções, e as exceções têm de ser aplicadas, e os nossos agentes têm de defender o nosso património ambiental. Claro. Tenho aqui mais uma ainda, que não posso deixar de ler, que vem do João Daniel Soares. Não sei de onde é que ele nos escuta, de toda a forma, o importante é que está a seguir-nos. O João Daniel Soares diz: boas noites, Sr. Presidente Francisco Reigota, e muitos parabéns pelo trabalho que tem feito pela freguesia da Praia de Mira. E envia ainda um grande abraço. Portanto, os comentários que enviarem a partir de agora ficarão então no Mensagem da Rádio Mira, e o Presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, se assim o entender, poderá responder mesmo ele próprio manualmente amanhã, quando tiver um bocadinho lá. Claro que sim. Para mudar o chip, como se costuma dizer. Deixa-me só dar um abraço ao João Daniel. O João Daniel deve estar na Praia de Mira, que é um residente da Praia de Mira, é uma pessoa muito atenta e também muito próxima de mim, e também lhe quero dar um abraço especial e agradecer-lhe as palavras. Com certeza. Francisco, que mensagem queres deixar nestes tempos difíceis de luta contra o Covid? Mensagem para os mirenses em geral, para as ruas? É uma mensagem final, Jorge? Exatamente. É. Então, claramente que neste... Dado adiantado a hora, uma vez que temos que ir para casa. Sim, claro, assim nos obrigam. Claramente que há aqui uma mensagem de confiança e de esperança que eu quero deixar a todos. Quero deixar uma mensagem de confiança e de esperança, mas quero, ao mesmo tempo, pedir a todos para terem muita responsabilidade nas suas atitudes. Isto é preciso ter aqui agora uma capacidade de resiliência muito grande. É preciso termos todos muita paciência. Não tenho a menor dúvida que o que estamos a viver é um teste à nossa paciência, para não lhe chamar mais nada. E por isso mesmo eu tenho um lema que é: não há mal que dure para sempre, não há nada que seja eterno, e como é óbvio, o que nós estamos a viver, daqui a algum tempo vamos olhar para trás, vamos ficar marcados por estas fases, mas o que é certo é que vamos ultrapassar esta fase e vamos sair daqui com mais confiança, com mais resiliência e com mais capacidade de atuação. Por isso eu não tenho a menor dúvida que os próximos tempos ainda vão ser de responsabilidade. São tempos duros, e como são tempos que demoram muito tempo a passar, fazem com que há vários setores e várias pessoas a serem afetados por este mundo todo, e no meu caso concreto, na minha freguesia, que me preocupam. Contudo, também quero lhes dar uma palavra de alento, dizendo que estão cá muitos como eu, que estamos disponíveis para lutar e para ajudar nas coisas mais simples. E às vezes uma palavra, um telefonema, não tenho a menor dúvida que, para além da saúde e para além da economia, há uma outra parte que está associada à saúde e economia, que é o isolamento. E há várias pessoas, especialmente os mais idosos, que estão a passar momentos que podem ser bastante difíceis. E o ser humano tem de ser estimulado. E se não for estimulado, corre o risco de ter outros problemas associados à saúde e à sua qualidade de vida. Por isso, até nesses momentos, não se esqueçam que nós estamos cá, nós estamos presentes e nós podemos ajudar-vos em muitas coisas. Por isso, acreditem claramente que esta fase vai passar, vamos ultrapassá-la, mas sejam responsáveis durante este período ainda, porque temos todos de fazer a diferença. Eu tenho um lema na minha vida, que é começar a transformar pela minha própria casa. Eu tenho de ter a minha casa organizada se quero ajudar a organizar o mundo. Posso não mudá-lo, mas tenho o sonho de poder ajudar a transformá-lo, e luto por ele. E então, fazendo o paradigma agora com a situação que estamos a viver, nós não conseguimos acabar com o vírus, mas conseguimos ajudar a combatê-lo, travando as cadeias de contágio e ao mesmo tempo sendo responsáveis. Eu falo por mim, eu ainda não parei, eu continuo a trabalhar e continuo a fazer e exercer as minhas funções. Contudo, eu limitei os meus contactos ao máximo. Eu, se calhar, com a minha família passo muito tempo sem poder estar com eles, afastei-me de todos para o bem de cada um. No entanto,
isso tem de ser aqui feito um equilíbrio e só cada pessoa é que tem de saber qual é o seu equilíbrio, mas tem de fazê-lo de forma responsável. Mas olhem para a frente que nós vamos sair mais fortes, com maior capacidade, e não tenho a menor dúvida que o povo português é um povo daquele a sério, que daqui a algum tempo nós vamos olhar para esta situação e vamos dizer claramente foi uma fase complicada, mas nós estamos cá, estamos mais fortes e como descemos, iremos subir. Por isso, sem força. dúvida alguma. Eu acredito, sinceramente. Francisco Reigota, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito este meu desafio para estar aqui. Obrigado eu. Hoje. Se não tiveres mais nada a acrescentar, damos por... Eu falo sempre muito, mas neste caso concreto aceito claramente e despeço-me dando-te um abraço e agradecendo-te mais uma vez, Jorge. Com certeza. Amigos ouvintes, obrigado por terem estado desse lado. Continuem a seguir-nos em www.radiomira.pt e já sabe, amanhã às 21 horas, mais uma grande entrevista, desta feita com Tiago Cruz, presidente da Junta de Freguesia do Seixo de Mira. Portanto, a não perder amanhã também às 21 horas. Fique bem, fique em casa, de preferência, e também de preferência a ouvir a Rádio Mira em radiomira.pt. Protejam-se, cuidem-se, olhem por vocês e olhem pela vossa família também. Boa continuação e eu então marco encontros com vocês amanhã a partir das 21 horas. Boa noite. Clínica Hominis, saúde e bem-estar, na Avenida da Barrinha, Praia de Mira. Há mais de uma década a cuidar de si, do seu bem-estar mais precioso, a sua saúde. A nossa missão é a prestação de serviços de saúde individualizados, de proximidade e ajustados às necessidades dos nossos clientes. Somos já por isso uma referência na qualidade e na excelência em saúde na nossa região. Fisioterapia, a enfermagem, cinesioterapia respiratória para crianças e adultos, osteopatia, terapia da fala, nutrição, psicologia clínica, consultas de especialidade médicas, medicina geral e familiar, otorrinolaringologia, psiquiatria, ainda medicina desportiva, medicina do trabalho, exames complementares de diagnóstico, eletrocardiogramas, audiogramas, serviço de análises clínicas, AVLab, protocolos com seguradoras, subsistemas de saúde e também aceitamos as suas credenciais do médico de família. Prestamos cuidados também no seu domicílio. Estamos à sua espera na Avenida da Barrinha, na Praia de Mira, com o telefone para marcações 231 472 149. Hominis, saúde e bem-estar. Nauseg Limitada, soluções para o transporte, especialista em seguros para transportes rodoviários de mercadorias, seguros de frota, seguros de acidente de trabalho, seguros de mercadorias. Nauseg Limitada, a inovar no setor dos transportes com serviços de cartões de combustíveis para toda a Europa, dispositivos de portagens para toda a Europa, recuperação do IVA comunitário, formação especializada, medicina do trabalho e higiene e segurança no trabalho, entre muitos outros serviços dedicados aos transportadores. A Nauseg procura evoluir e implementar soluções no setor dos transportes terrestres, procurando apoiar as empresas com processos mais rápidos e profissionais. Acrescentamos valor à sua empresa. Estamos em Mira, Rua do Matadouro, edifício Mira Center, primeiro piso, sala 110, Valeirinha, 3070 436 Mira. Telefone 231 247024. E-mail geral@nogseg.pt. Clínica Porto Mar, consultas de especialidades médicas e clínica geral, análises clínicas, exames médicos. A saúde, a vida e o bem-estar são as nossas prioridades. Clínica Porto Mar, Rua Dr. João Simões Cúcio, 90, Porto Mar, Mira, com o telemóvel 927 506 270, telefone 231 452 678 e e-mail clinicadeportomar@gmail.com. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Clínica Porto Mar. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www